A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal Descomplicando a Teologia, você vai achar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, toda terça a lição dos jovens, toda quarta a lição dos juvenis, toda quinta-feira a lição dos adolescentes, e na sexta-feira a lição dos pré-adolescentes. E o nosso canal ele é completo, viu? Porque nós estamos postando tanto subsídios com relação ao pré-aula, quanto também a dinâmicas. Você que gosta de dinâmica, deixa aqui nos comentários, por gentileza, hashtag #dinâmica, porque aqui neste canal você encontra o vídeo aula da sua lição e também a dinâmica para a mesma lição, e eu creio que é uma benção em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já quero estar agradecendo a você que é inscrito no nosso canal, que tem deixado os seus comentários. Eu respondo todos os comentários, tá bom? Pode comentar, pode perguntar, tire suas dúvidas. Minha intenção aqui está lhe ajudando. A paz do Senhor todo especial para os irmãos que são membros do nosso canal. E hoje é o dia de Esther, Ailton, Fábio, Marilene, Irmã Maria. Que Deus possa estar abençoando vocês com toda a sorte de bênção, tá bom? Vamos lá, dar início à nossa aula. Hoje nós estamos fazendo o vídeo sobre a pré-aula dos adolescentes. É isso aí, nós estamos comentando a lição de número 2, dos adolescentes desse segundo trimestre, que vai trazer por título Uma História sobre Oração. Meu Deus do céu! Só por esse tema já dá pra gente passar aqui o dia todo falando desse tema, não é verdade? Agora tem o seguinte, não adianta falar de oração, não adianta cantar de oração, não adianta estudar sobre oração se você não ora. É muita praticidade. Oração não é somente de palavras, tem que ser prática, tem que ser vivida, tem que ser algo feito. Não adianta tão somente estudarmos, termos conhecimento sobre oração, se nós não orarmos ao nosso Deus em nome de Jesus. Mas vamos dar início agora à nossa aula. Agora nós estamos na lição de número 2, dos adolescentes, que vai trazer por título Uma História de Oração. Em outras palavras, nós vamos falar muito acerca da oração. Se você é professor da escola dominical, eu sempre recomendo que você possa estar conversando com seus alunos sobre o que é oração, se eles têm o hábito de orar, se eles têm o horário certinho de estar orando, como é que é a oração deles, como é que eles iniciam a oração, como é que eles colocam no meio da oração, como é que eles terminam a oração. É necessário você que é professor fazer várias perguntas aos seus alunos com relação ao tema. Mesmo que essas perguntas não sejam respondidas, é somente para que você possa com os alunos para estarem pensando sobre o assunto, já que nós vamos estar falando. Por exemplo, né, uma história de oração. Quem será, de qual história nós estamos falando? No teor da lição nós percebemos que é a história do próprio Jesus Cristo de Nazaré, porque ele vivia em constante oração. Mas eu pergunto o seguinte, e você que está me ouvindo? E você que está aí agora do outro lado? Você também tem esse hábito de oração? Você tem o hábito de estar orando, de estar buscando a Deus, de conversando com Deus? Ou só de vez em quando, ou só lá na igreja, ou aquela oração de dormir que, oh Deus abençoe, já está dormindo? Você assim, deixa aqui nos comentários se você quer saber se você daquela oração relâmpago na hora de dormir, que malmente já deitou, já está dormindo e nem consegue orar em nome de Jesus. Mas vamos lá. No nosso primeiro ponto, vai trazer importância sobre a importância da oração. O que seria oração, tá bom? Oração nada mais é do que uma conversa com Deus. É uma conversa não formal, sabe? Não é edital, não é relatório, não. É uma conversa com aquele que está próximo de você. É uma conversa com aquele que é o seu pai. É a conversa com aquele que é seu amigo. É a conversa com aquele que é seu conselheiro. É uma conversa com aquele que quer o seu bem. Então, quando nós falamos acerca de oração, nós estamos falando de algo de intimidade. Nós estamos falando de uma conversa, de um diálogo, de estar conversando com a pessoa e a pessoa também está respondendo. Então, quando nós falamos de oração, por incrível que pareça, nós estamos falando de algo rotineiro. Tem que ser algo contínuo na nossa vida. Tem que ser algo que nós devemos fazer isso não somente um dia, não somente a hora, não somente na igreja, não somente de joelho. Mas a oração, irmãos, ela tem que ser praticada a todos os momentos da nossa vida. Nós que somos cristãos, que conhecemos a Deus, conhecemos a palavra, nós precisamos viver em constante oração. Nós não podemos somente orar no momento difícil. Nós não podemos tão somente orar quando as coisas estão ruins, não. A prática de oração ela é algo contínuo em nossa vida. Devemos orar acordado, devemos orar ao meio-dia, devemos orar à tarde, devemos orar à noite, devemos orar na igreja, devemos orar em pé, devemos orar deitado, devemos orar ajoelhados. Em todas as posições nós devemos estar orando a Deus, porque isso é uma questão de intimidade com aquele que está pronto para estar te ouvindo, tá bom? Então a grande importância da oração, irmãos, porque não tem como você ser vitorioso, não tem como você conquistar seus sonhos, não tem como não tem como chegar à vitória na sua vida se você não tiver uma prática constante de oração. Se você não orar, as coisas ficam mais difíceis, porque a oração que vai deixar você íntimo com Deus.
É a oração que vai aproximar você com Deus. É na oração que você vai contar para Deus as tuas necessidades, as tuas dores e também fazer seus agradecimentos. Porque a oração também, meus irmãos, oração não é somente você estar pedindo, não. Porque a oração, conversar com Deus, não é um balcão de negociações. Não é Secretaria Municipal de Assistência Social. Não é isso. Oração é você conversar com Deus, é você agradecer tudo quanto Ele já tem feito na sua vida. Eu sei que tem muitas pessoas, irmãos, quando dobram o seu joelho, tem tanta coisa para pedir, e às vezes esquece de agradecer de tudo aquilo que Deus já deu. Deus tem nos dado muitas coisas durante o nosso dia, durante a nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na nossa igreja, e muitas das vezes nós esquecemos de agradecer. E você sabe muito bem que o ato de você ser grato a Deus, Deus deixa as portas abertas para que Deus possa continuar te abençoando e continuar te ouvindo e te respondendo às suas orações. Porque as orações, Deus ouve todas as orações. Agora só atende aqueles que estão de acordo com o seu padrão, de acordo com a sua vontade. Deus as orações que fogem da sua vontade, que foge do seu querer, que vai de encontro com a sua palavra. Aí essas orações Deus não pode responder também. Se você me perguntar, pastor, existem orações que Deus não responde? Sim, quando nós oramos pelas nossas próprias concepções, para que nós oramos com a forma egoísta, para que nós possamos, quando nós oramos, somente querendo o bem próprio, somente para nós, e assim prejudicando também as outras pessoas. Deus ele não responde aquela oração que é feita com maldade. Outras pessoas, passar por cima de outras pessoas, destruir outras pessoas. Aquela oração contrária é chamada, existe uma maldade por trás. Essas orações Deus não vai responder. E qual é, pastor, a oração que Deus responde? Aquela oração sincera, aquela oração verdadeira. Aquela oração que tem o propósito de Deus ser exaltado e glorificado através da tua vida. Se você quer obter as coisas de Deus, se você quer receber as bênçãos de Deus, é necessário que você faça segundo a vontade de Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem ser abençoadas por Deus, mas, no entanto, não faz a vontade de Deus, não segue o padrão de Deus, não está de acordo com a vontade dele. Então vai orar um dia, vai orar 2 dias, não vai receber, porque está fugindo do padrão de Deus. Você sabe mais do que eu que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado bota uma barreira na vida do homem. É como se estivesse levantando um muro de separação, separando você e Deus. Porque Deus ele não pode contemplar, Deus ele não pode ver a maldade, Deus não pode ver o pecado. Então por isso que Deus não responde às nossas orações quando nós estamos em prática do pecado. Ou quando nós oramos com outras intenções. Às vezes nós tentamos demonstrar uma boa vontade, às vezes nós tentamos demonstrar que é por bem, que é por bem comum de várias pessoas, mas na verdade existe um egoísmo. Na verdade existe uma exaltação, na verdade existe uma soberba. E tais pessoas que fazem isso acabam tendo suas orações não respondidas em nome de Jesus. Meu Deus do céu, viu? Falar de oração é mocotó puro, viu? É comida forte, mas vamos dar seguimento porque tem coisa ainda especial para nós falarmos aqui em nome de Jesus. No ponto da nossa lição ficou na importância da oração. Jesus, um homem de oração. Por incrível que pareça, irmãos, quando nós observamos a Bíblia Sagrada e nós vemos Jesus Cristo em constante oração, deveria servir de ensinamento para nós. Se o próprio Jesus, que é Filho de Deus, se o próprio Jesus que tem todo o poder, toda a glória, se o próprio Jesus, ele se submetia e está orando constantemente, Jesus não orava somente no café da manhã, Jesus não orava somente ao levantar, somente ao deitar, Jesus não orava somente quando estava precisando, não. Em vários momentos da Bíblia Sagrada você vai ver Jesus Cristo indo orar, Jesus Cristo ir conversar com Deus. Por que, pastor, Jesus ia em constante oração conversar com Deus? Porque isso é intimidade. Quando você é íntimo da pessoa, quando você percebe que você é íntimo daquela pessoa, você quer conversar com ela, você quer estar próximo dela, você quer saber a opinião dela. E isso tem que estar também em nossa vida. Nós precisamos ter intimidade com Deus para que Deus possa também se manifestar em nossas vidas. Então o próprio Jesus deixa bastante o exemplo, deixando bastante claro que ele estava em constante oração. Assim também nós, como cristãos e servos do Senhor, precisamos estar em constante oração. Se ele que é Deus, se ele que tem o poder, se ele que pode todas as coisas, ele estava orando. Então quem é eu, quem é você que nós não vamos poder orar? Qual a importância que nós temos então para que nós possamos orar? Como é que nós vamos conseguir vencer se nós não estivermos em oração? Como é que nós vamos conseguir obter os nossos sucessos, obter êxito na nossa vida se nós não vivemos oração e conversa com Deus? Como é que Deus vai atender os nossos pedidos? Como é que Deus vai cuidar de nós? Como é que Deus vai nos livrar? Como é que Deus vai nos proteger? Como é que Deus vai agir, operar maravilha em nossa vida se nós não conversamos com Ele, não contamos as nossas dores, não contamos as nossas aflições e não agradecemos por tudo quanto Ele tem feito? Então, meu irmão, querendo ou não, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Estou falando enquanto a mim, enquanto pastor, eu preciso orar mais. Você também que está me ouvindo, você precisa orar mais. Tem muitas pessoas querendo grandes sonhos. Tem pessoas que têm grandes projetos. Tem pessoas que têm um grandes desejos na sua vida. Mas, no entanto, ora pouco. E é por isso que vai ter, muitas vezes os seus sonhos, as suas intenções ficam frustradas. Porque estão fugindo do padrão de Deus. Oh,
Maravilha, viu? Quer saber o seguinte, como é que tá aí? Tá gostando? É mocotó, meu irmão. Falar de oração é coisa para crente. É para pessoas que têm conhecimento da palavra do Senhor e Salvador. Agora, no 8:2, né? Jesus, um homem disponível para o ensino. Irmãos, todas as pessoas que têm o hábito de oração, o hábito de consagrar sua vida a Deus, de conversar com Deus, ele vai estar disponível para fazer a obra de Deus. É isso aí. Quem vive em constante oração, quem vive em constante meditação, quem vive em constante consagração, vai ter desejo de servir a Deus. Vai ter desejo de praticar as boas ações. Vai ter desejo de evangelizar, de pregar, de ajudar, de zelar pela igreja, de cuidar das coisas da igreja. Vai ter prazer em ler a palavra do Senhor. Porque a oração, irmãos, aproxima você de Deus. A oração aproxima você de Deus. Então, como você está próximo de Deus, você vai ter desejo e vontade de fazer as coisas de Deus. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vontade nós temos de fazer as coisas do Senhor. Agora, quanto nos afastamos de Deus, quando levantamos barreiras de separação através dos nossos pecados, Deus também se afasta de nós. Deus também não pode agir sobre a nossa vida. Até porque a própria Bíblia Sagrada vai nos deixar bastante claro. Chegai-vos a Deus e Ele chegará até a vós. Então o ato de chegar a Deus é meu enquanto cristão. Eu que preciso de Deus. Sem a pessoa de Deus na minha vida, eu não sou nada, eu não consigo nada. A mesma coisa é com você. Para que nós possamos ter êxito na nossa vida, nós precisamos nos aproximar de Deus. Se você se aproximar de Deus, você vai ser abençoado. Se você se aproximar de Deus, você vai ter seus sonhos realizados. Se você se aproximar de Deus, você vai ter o cuidado, a proteção, o zelo de Deus para com a sua vida, a sua família, seu ministério. Agora, se você se afastar de Deus, as consequências também vão vir. Se você abandonar a Deus, as consequências também vão vir. Se você trocar Jesus por qualquer outra coisa, a consequência também vai vir. São os nossos atos que vão definir as nossas bênçãos e as nossas frustrações. Se você quiser receber as bênçãos de Deus, você precisa obedecer. Se você quiser receber as consequências, as maldições, você também vai receber. Se você quiser receber as maldades, se você quiser receber as consequências negativas da sua vida, é só praticar o mal, é só fazer as coisas erradas. Quem pratica as coisas erradas vão sofrer as consequências. Quem pratica as coisas segundo a vontade do Senhor vai ter seus benefícios. Agora a decisão é minha e a sua, em nome de Jesus. Então o próprio Jesus, irmãos, ele tinha essa disponibilidade para ensino. Ele não perdia a oportunidade de falar de Deus, de ensinar sobre Deus, porque quem está com o coração cheio de Deus tem vontade de falar de Deus, tem vontade de pregar, tem vontade de ensinar, tem vontade de testemunhar acerca de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! Meu Deus do céu, que maravilha, que bênção. A oração do Pai Nosso, né? Olha só. No primeiro ponto, na questão do terceiro item, vai estar falando acerca da oração do Pai Nosso. É uma oração fortíssima. E você já observou, nós que somos evangélicos, nós não temos o hábito de ler constantemente, de fazer a oração do Pai Nosso. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, você faz a oração do Pai Nosso constantemente? Normalmente, eu só faço mais quando estou em escolas e algumas entidades públicas, sempre é pedido oração do Pai Nosso. Mas eu, particularmente, faço mais a minha oração própria, voluntária a Deus. Tá bom? Porque nós entendemos que a oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, ela não é algo repetitivo, ela não precisa ser repetido várias vezes, não. A oração do Pai Nosso, para nós que somos evangélicos, serve como modelo, como deve ser uma oração, o que deve ter oração, o que deve falar com Deus, como é que você deve se apresentar a Deus, como é que deve ser a sua fala, ou seja, tem momentos em que você deve glorificar o nome do Senhor. Então, na oração do Pai Nosso, nós percebemos como deve ser uma oração. Então, a oração do Pai Nosso, para nós que somos evangélicos, significa um modelo de oração, como deve ser a minha oração. Não que eu devo orar o Pai Nosso de manhã, de tarde, de noite, senão fica parecendo que é penitência. E oração não é penitência, oração é comunhão, oração é conexão, oração é intimidade com Deus. Então você é íntimo com Deus, você vai ter vontade de falar com Deus a hora que você quiser. E essa intimidade e essa oração não está restrita às palavras, não. Está com o seu coração. Muitas das vezes, sem nós falarmos nada, nós estamos orando com Deus. Nós estamos conversando com Deus. Para nós falarmos com Deus, não precisa que as palavras saiam da nossa boca. Nós possamos orar a Deus com o pensamento. Nós podemos orar a Deus até com nossos gemidos, com o nosso choro. A Bíblia diz que o Espírito Santo recolhe nosso choro. Com gemidos inexprimíveis e apresenta diante de Deus. Então, quantas das vezes nós estamos orando a Deus e muitas vezes nós não conseguimos sair palavras
palavras dos nossos lábios, só sai somente o choro, só sai somente aquele pesar. E isso Deus, ele entende e sabe qual é a nossa necessidade e nos atende a nossa oração. Nós temos, por exemplo, pedido a questão de Ana, lá no Velho Testamento. Ana estava orando a Deus, conversando com Deus, e ali o sumo sacerdote não estava percebendo que Deus ali estava recebendo oração. Chegou até a pensar que Ana estava embriagada, enquanto isso, na verdade, ela estava se derramando diante de Deus. As pessoas que estão ao nosso redor podem até não saber como está a nossa vida. As pessoas que estão ao nosso redor podem até pensar que nós não oramos, nós não conversamos com Deus. Mas fica tranquila, porque enquanto essas pessoas estão te criticando, Deus está recebendo a tua oração em nome de Jesus. Oh, glória! Que maravilha, viu? Vamos dar continuidade. Abra sua Bíblia agora, por gentileza, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 a seguir. É necessário nós fazermos um pouquinho da leitura, para que você possa assim fazer essa mesma leitura com os seus alunos, tá bom? Lucas, capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele indo orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então Jesus, quando ia orar, ele sempre chamava os discípulos para que pudessem acompanhar ele. Jesus gostava tanto de orar que chegou um momento que os próprios discípulos disseram o seguinte: chegou um momento que os próprios discípulos disseram a Jesus: Jesus, nos ensina a orar aí, pelo amor de Deus. Jesus, nos ensina a orar. Nós precisamos saber orar. E olha que o povo judeu, que os judeus tinham um grande hábito de oração. Chegava a orar de manhã, de tarde, de noite. Veja só. Então o costume do judaico era constante oração. Mas quando os discípulos começaram a perceber que a oração de Jesus era diferente, Jesus falava como aquele que tem intimidade. Jesus falava como aquele que conhecia o Deus que ele estava orando. E não Deus desconhecido. Porque o Deus ao qual Jesus estava orando não é um Deus morto. Não é um Deus calado, não é um Deus de pedra, não é um Deus de pau. Não. É o Deus verdadeiro. É o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Elohim. Ele é o Shaddai. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Jeová Tsiniquê. Ele é o Jeová Sabuate. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, Jesus, ele conhecia quem estava orando. E é por isso que essa oração começou a chamar a atenção dos seus discípulos. E os discípulos pensaram: eu preciso orar igualmente esse homem ora. Eu preciso buscar igualmente esse homem busca. Eu preciso conversar com Deus igualmente esse homem busca. Igualmente esse homem fala. E assim Jesus agora começa a ensinar qual seria o modelo. Aí inicia a oração chamada por todos nós, conhecida mundialmente como oração do Pai Nosso, que diz da seguinte forma, no verso 1. Quando orares, vós diz assim, ó, Pai, Pai. Quando Jesus chama Deus de Pai, os discípulos ficaram perplexos. Porque pensa uma coisa que os judeus não chamavam, era Deus de Pai. Os judeus tinham um grande temor, uma grande reverência com relação ao próprio nome de Deus. Muitas das vezes não preferia nem falar o nome de Deus, utilizava sempre um apelido, por exemplo, Adonai, e assim por diante, né? Outros nomes do que chamar o próprio nome de Deus. E tinham grande vergonha, um grande temor de chamar Deus de Pai. Porque Deus é supremo, porque Deus é eterno, porque Deus é grandioso, porque Deus está no céu. Aí quando Jesus, chegando na oração do Pai Nosso, apresentando a oração, diz assim, Pai, Jesus estava deixando bastante claro que nós temos intimidades com Ele. Que Ele não ser tão somente supremo, tão somente está lá no céu. Ele é um Deus que é Pai. E aquele Pai que se importa com a sua vida. Aquele Pai que quer participar das tuas decisões. Aquele Pai que quer lhe abençoar. Aquele Pai que quer lhe proteger. Aquele Pai que quer cuidar da sua vida. Então, quando Jesus chama Deus de Pai, está mostrando, olha, o nosso Deus é Deus de intimidade. O nosso Deus é Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco em nome de Jesus. Aí vai agora, santificado. Olha só, santificado. Quando a gente fala de santificado, nós estamos falando da vida cristã. Qualquer pessoa que conheceu a Deus, que tem comunhão com Deus, vai buscar santificação. Mas santificação aqui não é se separar das pessoas, é se separar do pecado. Tem muitas pessoas que pensam que santificar-se é se afastar dos amigos, é se afastar da família, e não tem nada a ver com isso. É claro que nem em todos os lugares nós podemos estar, é verdade. Nem em todos os ambientes nós podemos frequentar, isso é verdade. Mas isso não significa que nós devemos nos afastar das pessoas, até porque nós somos sal da terra. E o sal só vai ter feito se ele for aplicado na carne, se ele estiver no mundo, agindo no mundo. Então nós precisamos agir neste mundo, mas de uma forma diferente, com muita sabedoria e entendimento, tá bom? Então santificado é porque nós devemos ser santificados cada vez mais. Nós devemos buscar santificação constantemente. Disse ainda mais, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O grande mistério da chamada de Jesus foi exatamente isso. Jesus queria trazer o seu reino para aqui. Jesus queria trazer um novo ensinamento, uma nova cultura, a nova religião que ele estaria fundando, que é a questão do reino de Cristo agora, e estaria habitando entre os homens. Os homens ali naquele momento, irmão, estavam conversando com o próprio Filho de Deus, o próprio Deus.
Então, nesse momento que Jesus aparece na história, ele agora está iniciando o seu reino, o seu ministério, os seus ensinamentos, a sua igreja estava sendo formada. Então, os discípulos deveriam sempre estar chamando para que o reino de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus venha prevalecer na nossa vida. Então, por isso nós devemos orar para que a vontade de Deus venha até nós, o ministério de Deus venha até nós, o querer de Deus venha até nós e não as nossas próprias vontades. Agora, dá-nos hoje, dá-nos o pão de cada dia. Irmãos, a alimentação é um negócio muito sério. E quando Jesus ora pelo pão de cada dia, Jesus está orando pelo principal alimento dos judeus, que é a questão do pão. Então, irmãos, nós precisamos nos alimentar, precisamos comer, precisamos sustentar a nossa família. E nós, como cristãos, deve ser meta da nossa vida. Nós precisamos sustentar a nossa família. E até na questão de sustentar a família, o nosso Deus, que é o nosso Pai, ele tem interesse em nos ajudar. Ele tem interesse em abrir as portas. Ele tem interesse em te abençoar no teu emprego. Ele tem interesse em abrir a porta do emprego para você, a porta da prosperidade. Mas nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos também estar preparados. Quantas pessoas querem galgar uma profissão maior, mas não têm estudo? Quantas pessoas querem galgar posições maiores, mas não estão preparadas para exercer o ministério? Então precisamos ter muito cuidado. Mas a questão de Deus estar cuidando de nós e da nossa família, Deus ele tem interesse que nenhum dos seus filhos passe por necessidade. Nós podemos até não comer tudo aquilo que nós gostamos, mas o pão de cada dia nós teremos em nome de Jesus de Nazaré. Diz ainda mais: perdoa os nossos pecados. Só uma coisa séria. Mesmo seguindo a Jesus, mesmo ouvindo a palavra de Jesus, nós precisamos sempre estar pedindo perdão pelos nossos pecados. Não tem um homem, não tem uma mulher que não peque. Nós somos falhos, somos cheios de defeitos. E essas falhas e esses defeitos têm que ser perdoados por Cristo. Mas Deus, Jesus, só perdoa o nosso pecado quando nós confessarmos o pecado, nos arrependemos do pecado e mudarmos de atitude, de vida. Então, quando eu falo assim, perdoa os nossos pecados, é porque nós somos pecadores mesmo. Nós pecamos por palavras, nós pecamos por ações, por pensamentos, assim por diante. Nós cometemos pecado contra Deus, nós cometemos pecado contra as outras pessoas, o próximo, e nós cometemos pecado também contra a nossa própria vida. Então, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o próximo, e nós pecamos também contra a nossa própria vida. E nós precisamos, no momento da oração, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Tem pessoas, moços, que parecem se acham um super-homem, uma super-mulher, se acha melhor do que os outros, se acha mais forte do que os outros, se acha que ele não peca em nada. Só em pensar nisso ele já está pecando. Porque, irmãos, o único que não pecou aqui nesta terra chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele que nunca pecou, e é por isso que nós temos a nossa salvação. Todos os outros seres humanos somos pecadores por pensamento, por atitude, por tanta coisa nós pecamos. Mas precisamos tomar cuidado, porque o projeto de Deus não é que eu e que você vivamos numa vida de pecado, não. O projeto dele é que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, que coisa boa! Essa aula está sensacional. Eu creio que vai ser bênção pura nessa sua aula, em nome de Jesus, tá bom? E já quero falar o seguinte, viu? No nosso canal, uma dinâmicas para essa aula sensacional. Eu creio que você vai amar a dinâmica dessa aula também, tá bom? E já aproveita a oportunidade para as pessoas que gostam do nosso canal, que gostam do nosso material, possa se tornar membro do nosso canal. É isso aí. Se você quiser ser membro do nosso canal e ter vários benefícios, são cerca de 20 benefícios, eu estou disponibilizando para quem é membro o slide dessa aula todo preparado. Um despertador, que é um sucesso despertador para você enviar para sua turma, uma chamada diária para você mandar para sua turma, um slide dessa aula, despertador, vídeo chamada, leitura diária, vários artigos para subsídio teológico, alguns cartazes para você enviar para os seus alunos. Então nós estamos dando todo o suporte para pastores, para professores da escola dominical e superintendentes. Todas as revistas nós temos subsídio teológico, tá bom? Se você quiser ser membro do nosso canal, no final, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você possa conversar diretamente comigo, tá bom? Custa apenas, na verdade, a Coca-Cola do mês, em nome de Jesus. Mas venha conversar comigo para que eu possa lhe explicar e mostrar os nossos materiais. Gente, são fantásticos. Talvez eu deixe aqui para você o despertador, o slide. Jovem, jovem, acorda, jovem, é hora da EBD. Professor Fábio aguarda vocês, campeões da fé. Domingo, 9 horas, é hora de EBD. Para que você possa perceber a qualidade dos nossos produtos em nome de Jesus. Jesus deixa para explicar o seguinte: assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Em outras palavras, Deus só pode te perdoar se tu perdoar quem te ofende. Deus só pode te perdoar se você também perdoar as pessoas que te fazem mal. Porque se você quer receber perdão de Deus, você precisa também perdoar.
Se você quer receber perdão de Deus, você precisa perdoar. Seja quem for, a pessoa pode ter feito o que quiser na sua vida. Ah, pastor, mas a pessoa não me veio pedir perdão ainda. Problema dela. Mas você, como cristão, como servo do Senhor, precisa ter um coração perdoador. E pastor, e se eu não tenho, eu faço o quê? Ora a Deus. Conversa com Deus. E Deus colocará no seu coração arrependimento. Deus colocará no seu coração um amor para que você possa perdoar as pessoas que te ofendem em nome de Jesus. Por fim, aqui na questão do Pai Nosso, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Meu Deus do céu. A tentação, a lição do Jó está estudando sobre isso, viu? Tentação, irmãos, nada mais é do que uma isca do inimigo para que nós possamos pecar. Tentação não é pecado. Tentação é uma isca que nos faz pecar. É a bandeja com o pecado para que nós possamos nos afastar de Deus e nos aproximar do pecado. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia na nossa vida, viu? E também livra-nos do mal. Irmãos, livramento Deus nos dá constantemente. Só em nós estarmos aqui é porque Deus já tem nos livrado, tem nos protegido. Só nós tomarmos santa ceia do Senhor é porque Deus tem nos guardado e Deus também tem nos livrado cada vez mais, tá bom? Ponto 2 aqui agora, uma história sobre a perseverança na oração. Irmãos, qualquer pessoa que quer ter seus sonhos realizados, qualquer pessoa que quer ter suas orações atendidas, precisa buscar. Precisa ter perseverança. Não é porque você orou um dia que vai receber. Não é porque orou uma semana vai receber. Não é porque fez um jejum de 7 dias, de 21 dias, como você queira, que você vai receber, não. Nós devemos buscar Deus constantemente. Só vai buscar Deus, só vai preservar aquele que tem necessidade. Muitas das vezes é Deus nos provando, é Deus nos testando para ver a nossa fé, para ver nossa determinação. Então a perseverança, irmãos, é uma das qualidades de todo cristão vitorioso. Todo cristão que é vitorioso, ele é perseverante, ele vive em constante oração. Mesmo às vezes que Deus demora em nos atender na nossa concepção. Ah, Deus está demorando. Ele não está demorando, ele está esperando você amadurecer. Ele está esperando você ficar forte, ele está esperando você tomar atitude de ter uma vida consagrada para que você possa receber os teus sonhos, os teus desejos. Então a questão, o cristão precisa ter perseverança para que possa receber os seus sonhos, para que possa receber os seus desejos. Enquanto nós orarmos somente um dia, somente meia hora, somente 5 minutos e não darmos continuidade, nós vamos parar do meio do caminho. E a conquista e a vitória só vem para as pessoas que continuam, as pessoas que prevalecem até o final buscando e orando a Deus. Porque aquele que bate se abre, aquele que busca encontra em nome de Jesus. Porque Deus ele tem interesse em te abençoar. Oh, maravilha, viu? No terceiro item da nossa lição, peça e busque, bata e a resposta vai vir. Busque, bata, fale, converse com Deus. Em outras palavras, meus irmãos, professor da escola dominical, viu? Insista com seus alunos para que eles possam estar orando constantemente. Insiste com seus alunos para que eles possam ter uma vida consagrada. Insiste com seus alunos para que eles possam orar constantemente. São novos ainda e precisam dessa intimidade com Deus. Muitas pessoas têm se afastado da casa do Senhor porque falta perseverança. As pessoas não estão buscando mais. Ah, pedi, já fiz uma oração, Deus não me deu. Deus não é obrigado a te dar nada o que você quer. Agora você é obrigado a orar, a buscar a Deus. Mas Deus não é obrigado a lhe dar nada do que você quer. Até porque a nossa maior bênção, a nossa maior conquista, a nossa maior vitória, Ele já nos deu lá na cruz do Calvário, que é a nossa salvação, que já está garantida em Cristo Jesus. A não ser que você saia da arca. Enquanto você estiver na arca, a sua salvação está garantida. Agora, se você saiu da presença de Cristo, se você deixou a Cristo, agora você perdeu também a salvação em Cristo Jesus. Então busque, tenha perseverança, consagre sua vida a Deus, fale com Deus constantemente, para que Deus possa também estar lhe abençoando e lhe cobrir com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Meu Deus do céu, essa já está ficando grande demais, viu? Já vou encerrando por aqui em nome de Jesus, mas eu espero que você tenha gostado, espero que seja útil para você, que essa aula possa servir um divisor para que você possa compreender mais acerca da oração. Coloque seus alunos para estar orando, assista também a nossa vídeo com relação à dinâmica dessa aula, que está sensacional em nome de Jesus. Mas lá agradeço por tudo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixa seus comentários que é uma bênção também em nome de Jesus e até a próxima aula, se Deus